A paz, meus irmãos, eu gostaria de convidar você a participar comigo de mais um devocional. É um prazer compartilhar com vocês aquilo que o Espírito Santo colocou e eu quero te convidar a refletir num texto onde o próprio Deus traz uma declaração para um povo. E aí eu estava olhando esse texto e lembrando dos dias que nós estamos vivendo e eu achei que seria pertinente a gente trazer essas verdades, essa declaração do próprio Deus para a gente poder refletir um pouquinho. Eu queria te convidar a estar junto comigo nesse tempo, tá bom? Eu queria que você lesse comigo Jeremias 29, nós vamos estar compartilhando alguns versículos dessa passagem e que o Espírito Santo possa falar com você da forma que ele falou comigo quando eu estava lendo essa palavra. É uma palavra breve, mas eu acredito que ela é uma palavra profunda e que a gente precisa entender. Então, se o Espírito Santo, se você permitir, que o Espírito Santo te traga o esclarecimento dessas verdades, eu acredito que não só nesses dias que nós estamos vivendo, mas para sempre, quando a gente lembrar dessas promessas do próprio Deus, sabe, um carimbo, um bater de martelo dele com relação à vontade dele para as nossas vidas, a gente vai conseguir superar um monte de outras dificuldades que passarmos na vida, tá bom? Então, Jeremias capítulo 29, e aí eu quero iniciar compartilhando o versículo 11. Ele diz assim: porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé, planos de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo, plano para vos dar esperança e um futuro melhor. Eu quero ressaltar, na verdade, repetir de novo com você esse versículo, e eu quero ressaltar aqui alguns aspectos desse plano de Deus para nós. Vamos lá, versículo 11: porquanto somente eu conheço os planos que determinei ao vosso respeito, declara Yahvé, são planos de vos fazer prosperar e não vos causar dor e prejuízo, são planos para vos dar esperança e um futuro melhor. E aí eu ressaltei os planos determinados por Deus. Eu ressaltei para ficar bem marcado na minha vida, na tua vida, para que a gente não esqueça e consiga vencer acreditando nessa verdade que Deus tem para nós. Primeiro ele fala aqui que esse plano que ele mesmo determinou para nós é de nos fazer prosperar. O outro é dar esperança. E o terceiro, um futuro melhor. Parece que a gente declarando ou falando desses três planos nos dias que nós estamos vivendo, parece que isso não é possível, né? Fazer prosperar num tempo desse, dar esperança num tempo desse, onde os noticiários só falam de coisas ruins, futuro melhor, será que vai ser possível um futuro melhor? E aí no versículo 8, diz assim: porquanto assim diz Yahvé dos exércitos, o Deus de Israel, não vos deixe enganar pelos profetas e adivinhas que habitam entre nós, nem deis atenção aos sonhos que vós mesmos estimulam a ter. Eu achei esse interessante versículo, achei interessante esse versículo aqui, porque hoje nós estamos vivendo nesses dias difíceis e o que tem feito fazer com que a gente não acredite nessa expectativa de Deus, fazer prosperar, dar esperança e um futuro melhor, é exatamente porque a gente não está seguindo a orientação desse versículo 8. Então eu vou repetir para você prestar atenção. Porquanto assim diz Yahvé dos exércitos, o Deus de Israel, não vos deixe enganar pelos profetas. Nós temos tido hoje muitos profetas nessa geração que estão profetizando a desgraça, profetizando coisas ruins. Todos os dias a gente liga a televisão, a gente escuta profetas declarando coisas que não são aquilo que o Senhor determinou para nós. E por conta disso, a nossa esperança fica enfraquecida, a nossa fé fica enfraquecida. E aí a gente não consegue acreditar naquilo que o próprio Deus disse para um povo lá atrás. E Ele está dizendo para a gente hoje, são planos que Ele determinou.
E aí a gente consegue esquecer, a gente consegue anular esses planos porque nós estamos dando ouvido a esses profetas desses dias. Profetas e adivinhos que estão entre nós, nem deis atenção aos sonhos que vós mesmos estimulam a ter. Eu achei interessante isso aqui porque às vezes a gente para conversar com um grupo de pessoas na rua e o desespero está tão intenso, muitas vezes em nós, que por estarmos desesperançosos, por estarmos com a nossa fé enfraquecida, a gente estimula as pessoas a falarem exatamente aquilo que a gente quer ouvir. Só que a gente estimula as pessoas a falarem coisas ruins, porque nós estamos ouvindo tantos profetas anunciando coisas negativas para os dias de hoje, planos de morte, de miséria financeira, e a gente acaba aderindo a essas coisas. E quando a gente vai falar disso, a gente já fala estimulando as pessoas a falarem das desgraças que elas estão vivendo nesses dias. E a gente fica um alimentando o outro dessas desesperanças. E a gente esquece que Yahvé, o próprio Deus, tem um plano determinado para nós. E aí esse versículo 8 está dizendo aqui, o próprio Deus dando uma ordem, dando uma palavra para que a gente esteja atento. Não deis ouvidos a esses profetas. Não deis ouvidos a essas pessoas que estão adivinhando o futuro, falando que lá na frente vai ser de forma assim ou assado. Quem determina o nosso futuro é o Senhor. É Ele quem tem planos de vida para nós. E a gente precisa acreditar nisso. Por isso que eu achei importante colocar esse versículo 8 aqui. O próprio Deus está te dando uma ordem. Não deis ouvido a esses profetas. Então, quando nós estivermos juntos e começar assuntos negativos, vamos deixar com que a nossa alma fale de coisas positivas, dos planos de Deus, para que a gente possa influenciar que o meu irmão, que os meus amigos venham sonhar com coisas positivas, porque foi esse futuro que o Senhor plantou para nós. E aí o versículo 12 está dizendo assim, ele está dando para a gente um caminho, uma direção. Ele fala assim, então me invocareis e achareis. Achareis a mim, então me invocareis e achareis a mim para orar. E eu vos darei toda a atenção. Gente, olha que presente. O Senhor está dizendo assim, se você me invocar, você vai me achar e você vai ter a minha atenção. Então o que Ele está dizendo, nesses dias, nesse tumulto que nós estamos vivendo, Ele está dizendo, galera, presta atenção a mim, vai para um cantinho, se retira e vai orar. Se você fizer isso, você vai me encontrar, você vai atrair o meu olhar para você. E aí esse seria o caminho para esse tempo desesperador de quarentena que a gente está vivendo, esse tempo onde a gente fica pensando um monte de coisas, quando na verdade nós deveríamos tirar tempo, aproveitar essa oportunidade que a gente está em casa, aproveitar essa oportunidade que está mais acessível para um tempo maior com o Senhor, ir para um canto, se retirar e orar. E dessa forma nós vamos atrair a atenção de Yahvé. Essa é a orientação dentro desse versículo. Vai lá, se você me clamar, você vai achar a minha atenção. E aí, se fizermos isso, nós vamos experimentar o ouvir a voz do próprio Deus, dando uma direção para o futuro. E aí a nossa fé cresce, a nossa esperança cresce. E aí o versículo 13 fala assim, vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. É interessante que ele manda que a gente vá para um canto e que a gente tire um tempo de oração, e aí com essa postura nós atraímos o olhar do Senhor para nós. Só que aí no versículo 13 ele dá ainda mais uma recomendação. Eu preciso que vocês me busquem, mas esse buscar, ele precisa ser de todo o vosso coração. E aí como é que é isso? E aí eu coloquei aqui da forma que eu entendi, principalmente para esses dias. Nós vamos nesse tempo buscar a encontrar o Senhor quando o nosso coração, os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas certezas estiverem nele. Porque eu acredito que existe essa diferença. Porque se eu vou para o Senhor, e eu vou para o Senhor com um coração ainda preso na situação, quando eu vou orar, mas eu não consigo nem me ligar no Senhor porque o medo tomou conta,
o desespero tomou conta, a ansiedade tomou conta, a depressão tomou conta, a angústia tomou conta, você vai para um canto e você não vai conseguir orar. A sua mente vai ficar ali, ó, virando, a impressão é de que as palavras vão faltar. Por quê? Porque o teu coração está cheio de coisas que não convêm. E aí o Senhor te faz um convite, vem para mim, mas vem de todo o coração. E aí você vem, coração, sentimento, emoção e toda a certeza. Nós precisamos que isso tudo esteja no Senhor. Os meus sentimentos nele, as minhas convicções nele e na certeza dele. E quando vos acreditardes que ele tem o total e o absoluto controle de tudo, então é uma fé absoluta. Eu coloco diante do Senhor de que ele tem o controle de todas as coisas. E aí quando eu chego para Deus nessa situação, eu chego convicto de que os planos deles vão acontecer, o que os planos dele vai acontecer na minha vida, independente do que estiver acontecendo. E aí acontece um efeito de que os meus olhos se fecham e automaticamente os meus ouvidos se abrem. Porque o que tem acontecido nesses dias, eu tenho percebido muito isso, é que os nossos olhos estão muito abertos e os nossos ouvidos estão muito fechados. E porque os nossos olhos estão abertos, a gente presta atenção nos noticiários, a gente presta atenção no que estão dizendo na rua, no desespero que nós estamos vivendo. E aí o coração, o ouvido se fecha e a gente não consegue voltar para o sonho de Deus para nós. E aí a gente entra nessa dinâmica. Quando o meu coração estiver totalmente preenchido por Ele, pelo próprio Deus, e aí eu consigo o resultado que está lá no versículo 14. Versículo 14 diz: e me deixarei ser encontrado por vós, assevera o Senhor, e vos conduzirei de volta do cativeiro, restaurando a nossa sorte. Então tudo que a gente precisa hoje é que o Senhor restaure a nossa sorte, porque de repente esse momento te trouxe um desespero maior, mas pode ser que você já vem, antes disso tudo, já de uma vida desesperançosa. Você já veio de um tempo de que a sua fé já tinha sido enfraquecida. Você já veio cambaleando. E aí veio toda essa situação e contribuiu para que o teu emocional, para que a tua vida entrasse num desespero e você começasse a desacreditar que o próprio Deus tem um plano absoluto para você. Aí você desistiu até de crer nisso. E aí se você entrar nessa dinâmica de fechar os teus ouvidos, de fechar os teus olhos para esses profetas, para esses adivinhadores dos nossos dias, e quando você for para o teu canto, conforme a palavra vem direcionando, é o próprio Deus orientando. Quando você for para o canto orar, a palavra de Deus diz que o olhar dele se volta para você. E aí quando você entrar nessa dinâmica e você começar a esvaziar o teu coração do desespero, esvaziar o teu coração das angústias, e aí você começa a encher o teu coração do próprio Deus. E aí o final disso Ele vai tirar você do cativeiro. Seja esse cativeiro que nós estamos vivendo nesses dias, seja o cativeiro que você já vem vivendo anteriormente. O cativeiro do pecado, o cativeiro da imoralidade, o cativeiro da mentira, o cativeiro do desespero, enfim. Seja lá qual for o cativeiro que você sabe que você está inserido e que você está preso. E que esse cativeiro só intensificou com esse desespero que a gente tem vivido nesses dias. E aí o Senhor fala, Ele tira você desse cativeiro e Ele começa a restaurar a tua sorte. Mas que sorte é esse? E aí para terminar eu volto lá para o primeiro versículo que a gente leu, que é o 11. Portanto, somente eu conheço os planos que determinei ao seu respeito. É o Senhor quem conhece. Então, qualquer um pode dizer planos contrários. Qualquer situação pode dizer planos contrários. O Senhor diz que Ele é quem conhece os planos que Ele tem para você. Então, se é Ele quem conhece, você precisa buscar dEle. Senhor, quais são esses planos? E aí Ele vai compartilhar com você quais são esses planos. Aqui Ele já começa dando uma dica, que são planos de te fazer prosperar, são planos de te dar esperança e é um plano de futuro melhor.
E aí você precisa sair dessa situação de dor e de prejuízo que você tem vivido. Queridos, o Senhor tem o melhor para a tua vida. O próprio Deus, através dessa declaração lá no povo atrás, através desse livro de Jeremias, o Deus que declarou isso para aquele povo que estava em cativeiro, é um Deus que vai declarar para você nos nossos dias atuais. Saia desse cativeiro, mas o caminho é, busque o Senhor de todo o teu coração. O caminho é, fecha os teus olhos, fecha os teus ouvidos para esses profetas, para esses adivinhadores e pare de alimentar o teu desespero falando de coisas que não convêm. Para de querer que as pessoas comentem aquilo que você quer ouvir para alimentar a tua alma desesperançosa. Faça silêncio, vá para o teu secreto, atrai a atenção do Espírito Santo de Deus para a tua vida. Experimente o Senhor falando aqui, ó, fecha os teus olhos para que a tua audição se abra, para que o Senhor se mostre e diga, olha, os planos que eu tenho para você são... E Ele vai te detalhar. Aqui a gente está dizendo pela palavra quais são os planos. Mas existem planos individuais para o seu dia, para o seu casamento, para as suas finanças, para a sua profissão, seja lá qual for o que você precisa da direção do Senhor. Ele é fiel para declarar. E pode ser que você não esteja ouvindo, porque o teu coração está totalmente contaminado, cheio daquilo que não convém. Então esvazia-se disso tudo e deixa o teu coração completo para Ele. Experimente a voz dele falando com você sobre os planos que ele tem para a tua vida. Ok, queridos? E que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração, o seu emocional e que esse devocional possa ajudar você a sair desse cativeiro em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido. A paz do Senhor.